Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar então hoje de álgebra linear e especificamente daquilo que a gente vai tratar como sendo a dimensão de um espaço vetorial. Tá? O que é a dimensão de um espaço vetorial? A ideia do vídeo aqui especificamente é dar uma ideia muito mais visual do que formal, tá? Do que é ou do que vem a ser a dimensão de um espaço vetorial. Para começar a entender isso, a gente precisa pensar num plano ou pensar num eixo X, um eixo Y, para que a gente possa tentar colocar coisas que a gente conhece primeiramente. Então eu vou colocar o vetor V1 e o vetor V2, né, ambos paralelos a X e Y respectivamente, tá? E esse vetor V1 e V2, né, na direção de X e Y respectivamente, vai ter um tamanho, direção, sentido e assim por diante. Eu vou colocar especificamente números aqui para que a gente possa ter uma ideia. Então o vetor V1 aqui tem coordenadas 2 e 0 e o vetor V2 coordenadas 0 e 2. Tá? Por quê? Porque se eu colocar um outro vetor aqui, vamos colocar o vetor A, tá? Especificamente que vá da origem até aquele ponto ali que seria o encontro de V1 e V2, então nesse caso o A seria a soma de V1 e V2, logo A seria 2 e 2, ou seja, coordenadas 2 e 2 respectivamente, no qual a gente pode expressar por 2 e 0 mais 0 e 2, como sendo exatamente aquilo que eu falei, dá para ver na parte visual que A é a soma de V1 com V2, tudo bem? Então, sabendo que V1 e V2 são dados pela seguinte maneira, a gente pode simplesmente somar e tem como sendo A. Mas se a gente começar a mudar o A de lugar, a gente vai se dar conta que a gente pode, agora nesse caso 1 e 4, expressar o A como sendo uma combinação linear de V1 e de V2. Então, em outras palavras, V1 e V2 combinados geram aquele A que era 2 e 2 e agora geram o A que é 1 e 4. Tudo bem? Então, se eu começar a trocar de lugar o A, especificamente vai ser aqui no caso 1 e menos 2, pode ser ainda uma combinação linear de V1 e V2, ou seja, 1 meio de V1 mais menos 1 vezes V2. E por aí vai. A gente pode ficar trocando, sempre obtendo, em outras palavras, vetores que são combinações de V1 e de V2. Tá? E por que será que isso acontece? Né? Qual a ideia que a gente quer passar aqui? Bom, primeiramente, a gente vai ver que qualquer vetor no plano, esse plano composto por x e y inicialmente, ou por combinações de vetores, ou vetores, sendo combinações de V1 e de V2, vão estar nesse plano, sempre vão estar nesse plano, ou seja, toda a região laranja. E se eu aumentar, eu vou me dar conta que todo o plano faz parte, tá, do resultado de combinações de V1 e de V2. Então a gente chega na conclusão que a dimensão do espaço vetorial gerado por V1 e por V2, né, vai ser simplesmente 2, tá, porque é um plano. Se eu colocar V1 e V2 de maneiras um pouco diferentes agora, vou colocar V1 como sendo 3 e 1 e V2 como sendo 1 e 2, eu vou ter o seguinte resultado, bem como está na tela aqui. E agora V1 e V2 não são mais paralelos a x e y respectivamente. A pergunta que fica é, será que eu consigo ter o mesmo resultado? Em outras palavras, eu consigo gerar o mesmo espaço bidimensional com estes dois vetores? Então, se eu pegar um vetor A, que nem eu estava fazendo antes, e tentar colocar ele como sendo uma outra combinação, um outro resultado, será que esse A é alguém que é a combinação de V1 e V2? A resposta é sim. Tá? Nesse caso aqui, A é menos 1/5 de V1 mais 26 sobre 5 de V2. Tá, aqui começa a ficar um pouco difícil, porque na verdade a gente está escolhendo V1 e V2, que são ambos com coordenadas cheias, em outras palavras, não tem nenhum que tem coordenada 0, ou seja, eles não são paralelos a x e y, mas a gente começa a entender aqui, em outras palavras, que era mais fácil se eu tivesse, né, V1 e V2 paralelos, respectivamente a x e y. Mas isso não é um problema, porque na verdade a gente consegue ainda assim gerar um vetor A nesse mesmo plano, combinado, né, ou melhor, combinando V1 e V2. E se a gente começa a mudar o lugar de A, a gente se dá conta que a gente também pode gerar através de V1 e V2. E a gente vai ver que o resultado é o mesmo. A gente consegue, com esse vetor V1 e com esse vetor V2, gerar, tá, vários, ou diversos, ou inclusive infinitos vetores nesse plano. Em outras palavras, de novo, a dimensão do espaço vetorial gerado por V1 e por V2 é simplesmente o 2D, ou o plano, como preferirem chamar. Então a gente costuma dizer que esse espaço vetorial de V1 e de V2 tem dimensão 2. Tudo bem? Tá bom. E a gente fica tentado a dizer, por exemplo, né, que, bom, se eu tenho dois vetores, eu tenho dimensão 2. O espaço gerado por dois vetores tem dimensão 2. Esse exemplo aqui mostra que não. Vamos supor que, por exemplo, V1 seja 3 e 1 e V2 seja menos 3 e menos 1. Em outras palavras, a gente vai chegar na conclusão de que V2 é igual a menos V1.
Basta que eu multiplique por menos qualquer uma das coordenadas, eu vou ter, ou melhor, todas as coordenadas, perdão, eu vou ter o V2. Então, o que acontece aqui, em outras palavras? Bom, eu posso me dar conta que V2 é igual a menos V1, ou que V1 é igual a menos V2, tanto faz, tá? E eu posso tentar, para início de conversa, escrever um A, tá? Que não é paralelo a V1 e V2, e tentar escrever esse A como sendo exatamente uma combinação de V1 e V2. Eu começo estipulando números, tá? Vamos supor que esse A seja escrito por um alfa vezes V1 mais um beta vezes V2, tá? Até então eu não consigo gerar nenhum problema. Mas aí eu me dou conta que V2 é menos V1. E se V2 é menos V1, eu substituo, né? Então vai ficar alfa vezes V1 mais beta vezes menos V1. E se eu faço aqui uma manipulação algébrica bem simples, né? Isolando V1, eu me dou conta que alfa menos beta, que é um número, afinal alfa e beta são números, tá? Vezes V1 vai ser o meu vetor A. Só que um número vezes V1 quer dizer que esse novo vetor tem que ser o quê? Paralelo a V1, tá? Ele vai ter o mesmo sentido se alfa for maior que beta. Se beta for maior que alfa, ele vai ser negativo e vai inverter. Então, em outras palavras, o A que eu quero escrever, ele vai ser sempre paralelo a V1 e V2. Né? V1 e V2 são paralelos, em outras palavras. Por quê? Porque V2 é uma combinação linear de V1. Tá? Ou seja, um depende do outro linearmente. Então, eles são linearmente dependentes. Então, o que está acontecendo aqui é que qualquer vetor que eu queira escrever aqui vai ser um vetor que vai sair exatamente em cima dessa reta que passa por V1 e por V2. Ou seja, paralela a essa reta. Então, em outras palavras, o que eu quero dizer é que o espaço vetorial aqui, ele é gerado por um único vetor. Ah, mas eu tenho dois. Eu sei, mas esse segundo é uma combinação linear do primeiro. Então aqui a gente tem a dimensão de um espaço vetorial gerado por V1 e por V2, só que esse V2 pode ser escrito como V1. Então, na verdade, o que importa aqui é um vetor mesmo, tá? Então é a dimensão 1. Todos os vetores escritos como combinação desses dois estarão em cima dessa reta maior infinita. Tudo bem? Então, isso acontece justamente porque V1 e V2 são linearmente dependentes. Tá bom? Se a gente vai para o caso 3D e começa a escrever vetores, tá, no espaço tridimensional, eu vou colocar aqui novamente para início de conversa vetores paralelos a x, y e z, a gente vai ter o seguinte: se eu pegar um vetor A sendo a soma desses vetores, a gente vai ter, obviamente, que A é V1 mais V2 mais V3. Isso é fácil de entender e A é uma combinação de V1, V2 e V3. E V1 e V2 e V3, nesse caso, são vetores, melhor dizendo, linearmente independentes. Eu não consigo escrever V1 como uma combinação de V2 e de V3. Tá? Então, se eu começo a mudar aqui, eu começo a me dar conta que o espaço que eu tenho aqui, já indo um pouco mais rápido para a dimensão, ou melhor, para vetores linearmente independentes, a dimensão é igual ao número de vetores. Então, a dimensão nesse caso aqui é dimensão 3, porque eu consigo, tá, escrever no espaço 3D qualquer vetor como sendo uma combinação de V1, V2 e V3. Por quê? Justamente porque eles são linearmente independentes. Tudo bem? E alguém vai dizer assim, bom, então é só porque eles são paralelos a x, y, z? Não, eu poderia, por exemplo, ter V1, V2 e V3 dessa forma, que eu teria uma combinação, mesmo sendo soma ou não desses caras, eu conseguiria fazer exatamente o que eu fiz antes. Eu conseguiria escrever num espaço, de uma maneira um pouco mais difícil, porque agora eles teriam coordenadas diferentes de zero, todos eles, mas eu poderia escrever vetores no espaço como sendo combinação desses três. Então aqui, se esses três vetores são linearmente independentes, a dimensão desse espaço vetorial é 3, ou seja, o número de vetores, como sempre, se eles são linearmente independentes. E visualmente é essa a ideia que a gente tem. Tudo bem? Então, que basta, melhor dizendo nesse caso, que eles sejam linearmente independentes. Independente de quem eles sejam. Se a gente mudar eles de lugar, eles vão gerar novos espaços, mas esses espaços, se eles forem linearmente independentes, serão de dimensão igual ao número de vetores. Nesse caso, 3. Tudo bem? Eu vou deixar aqui específico um caso, tá? Que é um pouco diferente também para mostrar que o número de vetores não é sempre igual à dimensão do espaço gerado por eles, que é o caso em que eu vou supor que existe um plano, tá, gerado pelos vetores V2 e V3. Tá? E se eu pegar o vetor V1 e colocar ele dentro desse plano, o que vai acontecer? Bom, vai acontecer que V1 vai poder ser escrito como uma combinação linear de V2 e de V3. Então, se V1 é uma combinação linear de V2 e V3, e isso é claro visualmente para mim,
tá? Quer dizer, então, que V1, V2 e V3 não são linearmente independentes. Eles dependem. Eu posso escrever, por mais que eu tente, escrever V1, V2 e V3 separado, eu vou acabar caindo sempre numa combinação apenas de V2 e de V3. Por quê? Porque V1 pode ser escrito justamente como essa combinação. Então, o que está acontecendo aqui é que todos os vetores que eu tentar escrever como uma combinação linear de V1, V2 e V3 vão estar dentro desse plano laranja. Então, não adianta eu querer mudar. Sempre esse plano vai ser a geração, ou melhor, todo o meu espaço que for gerado estará dentro desse plano. Então, isso, por ser um plano, tem a dimensão desse espaço vetorial gerado por 3 vetores, porém, nesse caso, tem dimensão 2, justamente porque um deles era a combinação linear dos outros dois. Então, linearmente independente, nós tínhamos 2. Então, o que a gente precisa ter como lição, né, acredito que tenha ficado claro visualmente, mas é que a dimensão de um espaço vetorial é exatamente igual ao número de vetores linearmente independentes. Tudo bem?